que o tema da saúde mental é tão importante de ser discutido no início do ano? Que diferença faz eu olhar para a qualidade das minhas emoções e pensamentos? E como eu posso começar a fazer isso? Hoje é dia de falar sobre Janeiro Branco e a importância da saúde mental, principalmente nesse momento pós-pandemia. Roda a vinheta e vem comigo. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ade Leão e para quem não me conhece, eu sou apresentadora, instrutora de meditação e mentora de autoconhecimento. E antes de mais nada, um feliz 2022 pra gente. Vamos começar o ano com muito conteúdo por aqui. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas. Começou, né, gente? Começou 2022, a gente teve aí um surto de síndromes gripais no Brasil. Eu mesma tive Covid, mas graças à vacina eu fiquei super bem. Mas o que mais importa nesse início de ano é o fato de estarmos imersos num contexto de novo ciclo, de mais uma oportunidade para colocarmos as metas no papel, mentalizar aquilo que a gente mais deseja e quer. E toda essa cultura nos deixa muito mais propensos a pensar sobre a vida, sobre as nossas escolhas, as nossas relações e sentidos existenciais. E é por isso que, de acordo com o Calendário Nacional da Saúde, janeiro é considerado o mês da saúde mental. Porque é quando estamos mais envolvidos nesse cenário de reflexão e autoconhecimento. Eu acho que depois de tudo que a gente viveu nos 2 últimos anos, eu nem preciso me ater muito no conceito de saúde mental por aqui, né? Os efeitos da pandemia na população brasileira são alarmantes com relação à ansiedade e depressão. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ainda em 2020, por exemplo, revela que 80% da nossa população tornou-se mais ansiosa, além do aumento dos diagnósticos de depressão e da síndrome de burnout, que já no início deste ano foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como doença ocupacional, ou seja, uma doença que pode ser considerada comum num ambiente de trabalho. E refletindo sobre todas essas notícias no início de 2022, é possível perceber um reflexo dos nossos hábitos sociais na nossa saúde em geral, mas que sim, começam pela saúde mental e emocional. Eu digo isso porque somos seres biopsicossociais, ou seja, totalmente influenciados pelo contexto social, biológico e psicológico também. E como sobrevivemos ao contexto de pandemia num país como o Brasil, com toda essa crise política, econômica, em meio ao isolamento, ao acúmulo de tarefas em home office, nesse caos de adaptação que fomos obrigados a viver? E eu te pergunto: como é que você tá? E a resposta, ela não está nas frases que descrevem superficialmente o seu dia a dia. Está na sua qualidade de sono, no pulsar das suas emoções, na vazão que você dá a elas. Nos últimos 2 anos, você tem aprendido aqui comigo o quanto a respiração consciente nos ajuda a administrar o estresse, a ansiedade e o quanto ela é uma ferramenta de percepção interna e estratégia para vivermos com mais energia e lucidez. E veja bem, a respiração é algo biológico, né? Que se relaciona com nossas emoções e pensamentos. Isso é uma pequena amostra do quanto tudo está interligado. Corpo, coração e mente. A mente faz parte do nosso corpo, tanto quanto os nossos órgãos, os nossos braços e as nossas pernas. Ela está aqui, no mesmo lugar onde fica o nosso cérebro, e refere-se ao aspecto mais abstrato do funcionamento deste órgão. O cérebro é o capitão da nossa química biológica e tudo o que nós fazemos tem relação com neurônios e liberação de neurotransmissores. É essa parte mais concreta do que rege o restante do nosso corpo. Sem ele, o nosso exército não anda. Não à toa algumas pessoas falecem de morte cerebral. A mente é responsável pela forma que interpretamos a realidade, como a sentimos, reagimos e absorvemos tudo. E a mente influencia muito todo o restante do nosso funcionamento também. Acontece que o brasileiro construiu ao longo dos anos um tabu com saúde mental e talvez isso contribua aí muito para a forma como lidamos com o tema. Nós temos dificuldade em acolher e reconhecer o sentir e acabamos lidando com isso de uma forma muito errada, suprimida e ignorante. E eu sinto que cada vez mais o espaço do sentir é esquecido, sabe?
Pela urgência da produtividade, da falta de tempo, do alto consumo de informações, a gente vai se desconectando de nós mesmos e buscando esse vazio de entendimento em coisas externas. As consequências disso muitas vezes não surgem de imediato e podem acarretar doenças físicas, desenvolver compulsões e transtornos de comportamento. Estamos fugindo das nossas necessidades emocionais. Isso não pode acontecer. Ansiedade não é frescura, depressão não é maluquice. É um reflexo desse contexto acelerado em que vivemos, que não é natural, tá? Portanto, pode nos adoecer se não estivermos presentes para essa percepção. Um estudo da Organização Mundial de Saúde, da OMS, realizado em 15 países, como Estados Unidos, Alemanha, Japão, Brasil, aponta que 20% dos cidadãos atendidos em serviços de atenção primária sofrem de algum grau de somatização. A psicossomática é o ramo da saúde que se dedica ao estudo do elo entre o corpo e mente. Ambos formam uma coisa só, integral e inseparável. A somatização é um fenômeno extremamente comum na prática médica e pode acontecer com qualquer um de nós nesse cenário de altos níveis de estresse em que vivemos. Percebe a importância da gente olhar para isso, do quão uma coisa se relaciona com outra, e isso está cientificamente comprovado. Então, sim, olhar para a nossa saúde mental é necessário e essencial. Que bom que a gente tem um mês para fazer isso, né? Tá bom, Ade, já entendi que é importante, mas e aí, como é que eu começo a cuidar disso? Tem algum remédio para saúde mental? Olha, assim como qualquer outra parte do nosso corpo que adoece, muitas vezes a gente tem sim que tomar alguma medicação. E isso não é um problema. E eu falo isso aqui porque também temos um tabu muito forte com relação a pessoas que tomam remédios para doenças mentais. E, gente, isso às vezes é necessário e tá tudo bem com relação a isso. O importante é que possamos estar sadios também nas nossas emoções, na nossa mente, nos nossos pensamentos, para que isso nos impulsione para a vida. Mas agora eu vou te dar algumas dicas de primeiras coisas que você pode fazer para entender, para se aproximar desse tema. Porque o que a gente precisa num primeiro momento é criar repertório. Ler, entender sobre emoções é bem importante para que você comece a perceber o quanto elas influenciam nas suas ideias, na forma como você vive e se relaciona com as pessoas. Esse vídeo, por exemplo, já ajuda muito nesse processo. Não esquece de dar o seu like e compartilhar com os seus amigos. Mas eu também tenho uma dica de livro muito boa, um livro super básico, gostoso de aprender, que se chama Emocionário. Emocionário é um livro infantil, mas que serve muito para adultos também, porque ele nos ajuda a criar esse repertório acerca dos nossos sentimentos. Por sinal, eu acho muito legal deixar claro aqui nesse vídeo também a diferença entre sentimento e emoção. A emoção é uma reação mais imediata a um estímulo. Acontece em grande parte numa região do nosso cérebro chamada sistema límbico, que se refere a uma parte mais instintiva e inconsciente de nós. Portanto, não envolvendo, num primeiro momento, o pensamento racional. Já o sentimento tem um alto grau de componente cognitivo, ou seja, é produzido em grande parte no córtex pré-frontal e se refere à nossa percepção de algo, a este lado mais racional. Esse livro, ele não faz discernimento acerca dessa diferença, tá? Mas ele traz vários conceitos acerca deste assunto. Por exemplo, o que é a serenidade, o que é a melancolia, a incompreensão, o desamparo, o alívio. É muito legal, gente, olha só. Nós começarmos a nos entender, isso é fundamental. Quando a gente imagina um monstro escondido no armário, ele pode ser muito aterrorizante. Mas quando a gente enxerga e olha para ele, tem plena consciência do que ele é, do tamanho que ele tem, a gente até perde o receio de conviver com isso e ganha uma forma vantajosa de encarar, de lidar e se relacionar com esse possível monstrinho. Às vezes a gente não sabe definir o que pensa, definir o que sente. Isso pode piorar a nossa ansiedade, o nosso medo, o nosso estado físico. Eu tiro pela minha mãe, por exemplo, que é uma mulher de 67 anos e que claramente, por conta da dinâmica social em que ela viveu, esses assuntos não eram assuntos tratados na nossa sociedade. Então, que bom que a gente tem a oportunidade de viver num tempo em que saúde mental é discutida, é colocada em pauta no calendário médico. Isso é bem fundamental e necessário que a gente olhe para isso, a importância disso no mundo hoje. Então, para você que está querendo se inteirar melhor no assunto, Emocionário.
Agora vamos para a nossa segunda dica. Além da leitura, você também pode praticar uma escrita terapêutica. Olha que legal, gente, um estudo que acompanhou engenheiros em situação de desemprego mostrou que aqueles que escreviam sobre as dores do fracasso conseguiram achar um novo trabalho mais rápido. Após 8 meses, segundo o estudo, em torno de 48% deles já estavam empregados, em comparação com apenas 19% que não tinham esse hábito. Ainda segundo a pesquisa, os profissionais relataram sentir menos raiva em relação ao chefe antigo, além de beberem muito menos. Eu vou deixar o link aqui nos comentários do YouTube para você acessar o estudo e ver melhor com mais detalhes. Isso tem a ver com canalizar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, né? A raiva, por exemplo, ela é muito vista como algo ruim, algo que a gente não pode sentir. Então a gente acaba oprimindo esse sentimento, essa emoção e não sabendo lidar com ela quando ela vem. E muitas vezes projetamos isso de uma forma impulsiva, né? A raiva, por exemplo, ela pode ser ressignificada e direcionada para algo. Muitas vezes a raiva ela pode ser ressignificada e direcionada para algo produtivo, construtivo. Os pesquisadores afirmam que a escrita nos acalma porque reduz a liberação de hormônios ligados ao estresse e por isso contribui. Meu vizinho, né? Arrasou. Essa sou eu redirecionando a minha raiva no meu vizinho, arrastando o banco, olha só. A escrita nos acalma porque reduz a liberação de hormônios ligados ao estresse e por isso contribui para o nosso sistema imunológico. Legal, né? Terceira dica, uma ferramenta concreta de autoconhecimento: mindfulness, meditação, respiração consciente. São formas de você começar também a experimentar essa coragem do sentir. Quando a gente fecha os olhos e se observa e começa a levar total atenção para as coisas mínimas referentes ao que se passa por dentro de nós, a gente vai gerando repertório, a gente vai se acostumando com esse olhar de autoobservação. Portanto, se descolando um pouco dessa consciência que só vive, que só flui, que só é impulsionada por aquilo que temos e que produzimos e que reagimos. E aí, ao criar esse estado de autoobservação, a gente tem um espaço de assimilação, a gente tem uma forma de se ver e, a partir disso, conseguir escolher melhor a maneira como nos relacionamos com todos esses estados de consciência que permeiam o nosso existir. É por isso que a meditação tem sido considerada pela ciência uma excelente ferramenta de mudança de comportamento e não à toa aplicada em empresas, ciclos corporativos. Vale a pena você se informar, vale a pena você ler a respeito. O que importa é você buscar de fato esse lugar dentro da tua vida, da tua rotina, que te permita se perceber, que te permita dar espaço, como eu disse. A gente está num mundo que é muito corrido, é muito atribulado e a gente acaba não se conectando com a nossa vivência interna e ela é fundamental, gente, para podermos entender a maneira como assimilamos as coisas e o quanto isso se reflete nas nossas relações. Saúde mental é fundamental e você não pode deixar esse assunto passar batido. Então aproveite o Janeiro Branco para ter uma maior percepção de como você tem estado em relação a tudo isso, em relação àquilo que você cultiva, que você mais pensa, escreve, vai ler, vai experimentar fazer alguma ferramenta, terapia, acompanhamento psicológico. Nada disso é coisa de gente maluca. Maluco tá esse mundo que a gente vive. E se a gente não se cuidar, se a gente não olhar para aquilo que está dentro de nós com uma essência mais humana, a gente vai ficar maluco também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui pra mim se você tem usado alguma dessas ferramentas nesses 2 últimos anos, principalmente, e se elas têm feito diferença pra você. Se você também já experimentou a respiração consciente, que eu tanto ensino aqui nos projetos do Acorda e Respira. Enfim, eu quero saber como que vocês estão em relação a esse assunto da saúde mental. Um beijo pra vocês. Eu sou muito grata por fazer esse conteúdo e até o próximo vídeo.